Fala família, tudo em paz com vocês? Hoje eu vou esclarecer uma dúvida que ocorre em 100% das pessoas que pensam em seguro de vida. Qual o valor contratar? De quanto eu preciso de seguro de vida para proteger a minha família? Hoje a gente vai responder isso daí bem objetivamente. Esse vídeo aqui é dividido em duas partes. Uma parte teórica bem breve, que eu vou explicar quais são as duas funções de um seguro de vida, porque aí você vai conseguir entender o que você precisa considerar na hora de calcular. E na segunda parte a gente vai rodar um simulador que eu desenvolvi, um simulador completinho aqui, que eu desenvolvi para a gente fazer cálculos em cima das coberturas de morte, invalidez e doenças graves. Tá? Depois, no final, eu vou deixar o link para você ter acesso a esse simulador e brincar aí com os números aí em relação à sua realidade. Tá? Então vamos lá, direto para o assunto. Primeiro, para iniciar aqui, para fazer um entendimento bem básico, as coberturas mais comuns quando se fala em seguro de vida é cobertura de morte, que pode ser morte natural ou morte acidental. Então, o segurado morre, o beneficiário do seguro de vida recebe um valor após a morte do segurado. Outra cobertura muito comum é invalidez permanente, total ou parcial por acidente, e invalidez laborativa permanente total por doença. Traduzindo, invalidez que pode ser causada por acidente ou por alguma doença. E por último, doenças graves, que é uma cobertura caso o segurado seja acometido por alguma doença grave, ele recebe um valor. Tá? Então essas são as coberturas. Para simplificar a explicação, eu juntei só em 3 grandes grupos de cobertura, que é morte, invalidez e doenças graves. Eu não destrinchei em cada um desses tipos aqui, mas na simulação dá uma ideia muito boa de quanto a gente precisa em cada cobertura, certo? E aí, qual é a função de um seguro? Quando você contrata um seguro de vida, quais são as funções dele? São 2 funções principais. Primeiro, a proteção imediata. E segundo, a geração de renda. Eu vou explicar o que significa cada uma delas. A proteção imediata são custos repentinos quando acontece a morte ou a invalidez ou uma doença grave. Tá? Então, quando o segurado morre, surgem custos repentinos, coisas imprevistas que a família não, se não tiver um seguro, se não tiver preparada, pode passar por dificuldades. Então, nessa hora, a gente precisa da proteção imediata. Aí o seguro serve para isso. Então, por exemplo, a pessoa morre e aí tem custos de traslado de corpo, se for o caso, né? Inventário, quitação de dívidas, despesas médicas. Então tem vários tipos, assim, várias situações de custo repentino que pode acontecer. E por que o seguro é ideal para essa proteção imediata? Primeiro porque ele tem liquidez, então a pessoa recebe rapidamente esse valor. Outra coisa também muito importante, ele não entra no inventário, porque quando a pessoa morre, por mais que ela tenha reservas, que ela tenha bens, esses bens ficam travados até que o inventário seja resolvido. E o seguro não entra nesse inventário, ele vai direto para a conta do beneficiário. E aí ele dá uma liquidez, né? Ou seja, põe dinheiro na mão da família numa hora que é de emergência, na hora que é muito necessário. E muitas vezes o custo-benefício é muito bom. Com um custo pequeno você tem um valor de benefício muito alto. A gente vai, na simulação, a gente vai ver. Certo? Então proteção imediata é isso, aconteceu um sinistro, aconteceu algum imprevisto, né? Que Deus nos livre, mas aconteceu morte, invalidez, uma doença grave, o seguro está ali para dar uma injeção financeira imediata e socorrer, né, nessas situações. A outra função, sim, vamos lá. Na proteção imediata, é importante a gente entender que o seguro não é bala de prata. O seguro não vai resolver sozinho a situação. Então, um dos erros muito comuns é a pessoa olhar o seguro como se fosse a única ferramenta necessária e faz um seguro, às vezes, com um valor que não é o que precisaria realmente e acha que está protegido. Mas não é assim.
O seguro é só mais uma ferramenta dentro de uma gestão financeira familiar bem feita. Então, para a proteção imediata, a gente tem algumas camadas de proteção. Primeiro, aconteceu alguma coisa, algum sinistro, né? Lembrando, sinistro pode ser morte, invalidez, uma doença. Aconteceu algum sinistro. Na primeira linha de frente ali para proteção tem plano de saúde e o seguro prestamista. O seguro prestamista é quando você tem algum financiamento e nesse financiamento já está embutido um seguro. Para o caso de morte, a dívida é quitada. Então, tem aí a comissão de frente. Primeira camada que vem aí para resolver, para dar proteção imediata no caso de um imprevisto. A segunda camada é a reserva de emergência. Então, a família vai ter reserva de emergência, como eu já falo aqui no canal sempre, é uma reserva de emergência. Metade da reserva é para, se for um casal, né? Metade da reserva para um cônjuge, metade para o outro, porque, como eu falei, no caso de morte, o valor da conta de quem morreu fica travado, então o outro precisa ter essa liquidez na conta. Então tá aí. Primeira camada, plano de saúde e seguro prestamista. Segunda camada, reserva de emergência. Na terceira camada, vem o seguro de vida. Então, observe que o seguro de vida é uma ferramenta a mais que você precisa colocar para blindar a sua família. Certo? Então, entendido aqui, né? Proteção imediata. Me diz aí como é que tá. Você tem plano de saúde? Você tem algum financiamento? O seu financiamento tem seguro prestamista? Então, se você tem financiamento da Caixa para residência, com certeza tem. Mas dá uma olhada lá nos seus financiamentos se tem esse seguro embutido. Sua reserva de emergência está bem? Conta aqui como é que está a situação aí da sua família. E aí, vamos lá. A segunda função é a geração de renda. Então, aconteceu o sinistro, deu aquele baque, né? Puf, aquilo ali de repente aconteceu, aquele imprevisto, você precisa de uma proteção imediata para dar uma injeção financeira para a família se reerguer, mas aí depois que baixa essa poeira, a vida continua. A família vai precisar de renda. E para a família não perder tanta renda, a gente precisa se preparar para isso. E o seguro, como eu disse, é uma das ferramentas que podem ajudar a garantir uma renda necessária para a família se manter a longo prazo, certo? E aí ela tem algumas camadas, como eu falei, o seguro é uma ferramenta entre várias. Primeira camada de proteção, uma previdência pública, então às vezes a pessoa que faleceu ou que ficou inválida tem alguma previdência do INSS, pode se aposentar por invalidez, por exemplo, ou tem uma pensão por morte, ou é um servidor público que tem também direito à pensão ou aposentadoria por invalidez. Outras rendas passivas, às vezes é uma família que tem um imóvel alugado, algum outro tipo de renda passiva, qualquer que não seja os investimentos, porque a carteira de investimentos é a segunda camada. Como a gente fala aqui no canal, a gente fala muito sobre aposentadoria, investimentos para aposentadoria, tem uma playlist sobre isso. E o nosso objetivo é montar uma carteira de investimentos que gere renda. Então, a nossa carteira de investimento é outra camada de proteção. Mas enquanto a nossa carteira de investimentos não está cobrindo ainda toda a necessidade de renda, a gente pode fazer um seguro para complementar. Aí a gente entra aí com o seguro de vida, lembrando que quando a pessoa, no caso de morte ou invalidez, que a gente precise usar o seguro para geração de renda, a nossa ideia aqui, seguindo a nossa filosofia, é que o valor que seja recebido do seguro de vida seja investido lá, seja colocado dentro da carteira de investimento, seguindo a metodologia de investimento do Tesouro de Família. Tem vídeo aqui no canal falando da metodologia, vou deixar o link aqui na descrição. Então a ideia é que esse dinheiro venha e seja investido na carteira de investimentos e comece a gerar aquela renda vitalícia, como a gente fala sempre aqui, certo? Então são essas duas funções. Proteção imediata para apagar o incêndio, para baixar a poeira, e uma geração de renda para longo prazo, para a família se manter. E aí,
vem a famosa pergunta: quanto eu preciso? Quanto a gente precisa contratar em cada cobertura para poder garantir que a família esteja protegida? Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, entender qual é a necessidade de renda, por exemplo, e qual é a necessidade de cobertura para proteção imediata, de acordo com o cenário da família. E do outro lado, entender o que é que a família já tem. A família já tem reserva de emergência, a família já tem carteira de investimento, a família tem plano de saúde. Então a gente olha a necessidade e olha o que já tem, e essa diferença entre a necessidade e o que a família tem, a gente cobre com seguros. É para isso que existe o seguro. Então vamos lá, direto para o simulador, tá? Ficou alguma dúvida em relação a essa questão prática, teórica? Ficou alguma dúvida em relação à teoria? Põe aqui nos comentários suas dúvidas, vai ser um prazer responder, e às vezes as dúvidas geram também inspiração para um novo vídeo, se for o caso. Então vamos lá, direto para o simulador. Então tá aqui, simulador de seguro de vida. As três coberturas, né? Seguro por morte, por invalidez e doenças graves. Então vamos supor aqui que essa família precise de uma renda. Então, estamos falando de seguro por morte. Então, o segurado morreu, faleceu, essa família precisa de uma renda. Vamos dizer que essa família precisa de R$10.000 de renda. Lembrando que, tá, Bruno, como é que eu vou saber que renda é essa? É simples, você vai ver a renda que você recebe, que você injeta na família hoje, né? A renda que o segurado injeta na família hoje, retira um pedaço dessa renda, que é o custo pessoal que ele tem. Ele faleceu, não vai ter mais esse custo, então você retira dessa renda, vai dar mais ou menos a renda mensal que a família precisa continuar recebendo para manter o padrão e a proteção que existe hoje. Aí você vai dizer aqui quanto você tem já na carteira de investimento para aposentadoria. Vamos supor que essa família tem aqui R$150.000 na carteira de investimentos, esse investimento aí já rendendo, né, já gerando renda. Reserva de emergência, vamos supor que essa família tenha 50 mil de reserva de emergência e eles morem numa casa que essa casa pertence ao segurado, essa casa custa R$500.000, certo? Então vamos lá. A gente olhou aqui para a situação atual, o que é que a família tem, o que é que ela precisa, né? O que é que ela tem hoje e o que é que ela precisa manter. Agora aqui a gente vai ver o que é que ela precisa de proteção imediata. Então, faleceu o segurado, já vai ter um custo com funeral, sepultamento. Então, eu coloquei aqui 15 mil, vou deixar aqui os 15 mil. Eu nem sei exatamente quanto custa isso. Você pode dar uma pesquisada aí na sua cidade, quanto é o valor de um funeral, e bota aqui o valor. Mas vamos dizer que foi 15 mil. Custos com inventário. Você pode, se você entender do assunto, se você puder consultar um advogado amigo, aí, advogado de sucessão, você pode colocar um valor aqui ou fazer um cálculo aqui estimativo usando 6% do valor do patrimônio, que é 6% da carteira de investimento e de outros bens, certo? E se tiver dívida quitável, vou dizer que essa família não tem dívida. Se os segurados, no caso de falecimento, se ele vai deixar alguma pensão, então eu vou considerar aqui que sim, ele vai deixar uma pensão de R$4.500. E eu vou dizer também que essa família não tem nenhuma renda a mais, não tem imóvel alugado, não tem nenhuma outra renda. Então vem aqui, calculo a necessidade de seguro de vida. Nesse caso aqui, a família precisa, o segurado precisa de 957 mil de seguro de vida, contando a parte de proteção imediata, como a gente falou. Então ele necessita de 57 mil de proteção imediata, contando funeral, custos com inventário, tudo mais. Só que a família já tem 50 mil de reserva de emergência, vai precisar só de 7 mil. E na geração de renda perpétua, lembrando que esse cálculo aqui é muito conservador. Se você for conversar com o seu corretor de seguros, ele vai fazer um cálculo de um montante
para te garantir uma renda garantir uma renda para sua família durante 10 anos, 20 anos. Aqui a gente usa a filosofia de investimento do Tesouro de Família, que é uma carteira de investimento para renda perpétua. É uma renda sem prazo definido. Por isso que às vezes esse valor necessário cresce um pouco. Porque como eu sempre faço aqui nos simuladores aqui do canal, eu faço contas bem conservadoras, certo? E aí, para renda perpétua, a gente vai precisar, a gente já tem 150 mil de patrimônio, a gente precisa ainda de 950 mil. Considerando aqui que esse patrimônio vai render 6% ao ano líquido, né, acima da inflação. Então, no final, vai dar um total de 957 mil para morte. E aí, para seguro por invalidez, o que eu preciso? A renda que a família necessita, a carteira de investimento que a família já tem e a reserva de emergência. Vou manter aqui. Aí, no caso de invalidez, a gente vai ver, são outras informações. Primeiro, você ficou inválido, vai ter um custo imediato ali para despesas médicas, despesa de saúde, né? Então, vou colocar aqui que são, vou botar aqui 50 mil. 50 mil de custos imediatos, custos mensais adicionais. Então, o cara ficou inválido, provavelmente vai ter um custo a mais, ele vai deixar de gastar por um lado, mas vai gastar por outro, com algum cuidado, né? Algum cuidador, algum remédio, consultas. Então, vou colocar aqui que vai ter um custo a mais de 3 mil. O INSS, se ele ficou inválido, aposentadoria por invalidez, eu vou dizer que ele vai ter 4.500 e a família, como eu disse, não tem outras rendas. Então, vem aqui, ele faz o cálculo e dá aqui, ó, de despesas médicas imediatas eu não preciso nada, porque eu já tenho 50 mil de reserva de emergência, e de renda perpétua vai precisar de mais. Por quê? Porque no caso da invalidez, o segurado está vivo, ele continua gerando despesa. Então, por isso que precisa mais do que no caso do seguro, a cobertura por morte. Tá? E doenças graves é bem parecido, só que no caso das doenças graves eu só preciso da reserva de emergência para calcular. E aí eu tenho, no caso de doenças graves, também a ideia de custo imediato, né, de despesas médicas imediatas. Eu vou continuar aqui botando 50 mil. Custos de tratamento, então nesse caso aqui é um custo mensal de tratamento. É diferente da invalidez, porque invalidez é um custo permanente, aqui é um custo temporário, dizendo que eu estou querendo, eu digo um período aqui, eu quero que 24 meses de tratamento, e nesses 24 meses eu vou gastar 5 mil por mês. Tá 10 mil por mês. Então calculo, eu preciso de um total de 240 mil de doenças graves, tá? Então o simulador é isso, ele é bem completinho, ele explica aqui o que é cada situação. Lembrando que é uma simulação, é para você ter uma ideia de ordem de grandeza, não é uma coisa 100% precisa, precisa entender a sua realidade, a realidade da sua família. Então, aqui é para você ter uma ideia inicial, para quando você for conversar com o seu corretor de seguros, você ter um embasamento melhor nessa conversa, tá? Então é isso, de simulador é isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você se cadastrar e receber o link do simulador e você poder fazer as suas simulações aí. Qualquer dúvida na simulação, se observar algum erro na simulação, coloca aqui nos comentários. É um simulador, é a versão beta, eu desenvolvi esse simulador agora essa semana, então pode ser que surja alguma coisa para ajustar. Eu fico agradecido se você comentar aqui, colocar aqui nos comentários, tá? Então foi isso, a gente pensou em quanto contratar. Faz sentido para você? Você tem seguro de vida? Se acontecesse alguma coisa com você, a sua família estaria protegida? Você tem que pensar nisso e usar o seguro de vida como uma das ferramentas, não como uma bala de prata que vai resolver tudo. Tá? E aí, para a gente finalizar, vale a gente falar que a necessidade muda ao longo do tempo. Então hoje, quando você fizer a simulação,
é a situação de hoje, mas à medida que o tempo passa, aquelas variáveis que a gente colocou ali vão mudando na vida da gente. Então, se hoje você é um pai, uma mãe de família que tem filhos pequenos, a necessidade de renda é maior, você precisa proteger esses filhos pequenos. Mas se você já é um pai, mãe de família mais maduro, que os filhos já são adultos, independentes, você não precisa se preocupar com eles, a sua necessidade já é menor. Então, durante a vida também muda as responsabilidades financeiras. Como eu falei aqui, os filhos já estão educados, por exemplo, então você não tem mais responsabilidade para pagar a escola, pagar a faculdade. Então, essas responsabilidades mudam. Com o avanço da idade, se por um lado você tem um custo maior com saúde ou pode ser acometido, tem mais chances de ser acometido por uma doença grave, por outro, a sua reserva, a sua carteira de investimento vai estar maior, já vai estar gerando mais renda. Então, se por um lado aumenta a necessidade, por outro, você já tem a sua carteira gerando renda. E, claro, tem a inflação que você precisa considerar. Então, a ideia é que a cada ano você dê uma revisada, ou a cada novo contrato você dê uma revisada nesses valores. Pega lá o simulador e revisa. Normalmente os contratos, nas seguradoras mais comuns aí no mercado, os contratos são anuais. Existem outras que dão contratos mais longos. Tem aquelas seguradoras que põem são aqueles seguros resgatáveis depois que elas misturam seguro com investimentos. Eu não gosto muito daquilo ali, não. Eu prefiro fazer o seguro e o investimento eu vou fazer na minha carteira de investimento. Mas aqui considere que a gente está tratando do seguro puro, sem ser resgatável, sem ser essas seguradoras que misturam seguro e investimento. Seguro é seguro, investimento é investimento. Se for para você gastar dinheiro com investimento, coloque na sua carteira de investimento de longo prazo, seguindo a metodologia que a gente coloca aqui, e contrata o seguro puro. E aí você, como eu falei, a maioria das seguradoras é um contrato de um ano, todo ano você precisa renovar, às vezes precisa fazer entrevista. Se você quiser mudar a cobertura, você tem que fazer uma nova entrevista. Tem outras seguradoras, no meu caso, a minha seguradora, ela me dá contrato de 5 anos, então eu faço uma vez e 5 anos eu não preciso mexer, ela não vai exigir que eu faça revisões ou novas entrevistas, certo? Como eu prometi lá no começo, vou contar um pouquinho como é que eu faço aqui. Eu sou servidor público, certo? O servidor público ele tem uma vantagem que a gente precisa, como eu falei, cada família tem um cenário, a gente tem que analisar o cenário e trabalhar em cima dele. Então, no caso do servidor público, se o servidor público for acometido de uma doença grave e precisar se afastar para se tratar, ele não para de receber o salário integral dele. Então, diante disso, eu já considerei que eu precisaria de uma cobertura menor de doenças graves. Eu foquei na cobertura para morte, porque eu tenho 2 filhos ainda menores de idade, e para invalidez, que é o pior cenário, pensando financeiramente falando, é o pior cenário a invalidez, porque o segurado continua vivo, muitas vezes gerando mais custo. Então eu preferi tirar um pouco dos recursos que seria para cobertura de doenças graves, já que eu, como servidor público, posso continuar o meu tratamento sem cessar os recebimentos do meu salário, e foquei em invalidez e morte. Então, como eu falei, já por outro lado, um profissional autônomo, ele precisa pensar já em outro cenário, ele tem que ter uma segurança maior, uma reserva maior, porque se ficar doente, para de trabalhar, se parar de trabalhar, para de entrar dinheiro também. Então, são cenários específicos, né? Então é isso. Já falei demais, mas é importante para vocês entenderem. Se tiver alguma dúvida, de novo, põe aqui nos comentários, que vai ser muito bom. Eu adoro responder comentários. Os comentários às vezes me inspiram para outros vídeos, e são os vídeos que eu mais gosto, são os vídeos que eu faço baseado em comentários dos seguidores aqui do canal. E aí, para arrematar, só para relembrar, o seguro tem 2 funções distintas, que é a proteção imediata para apagar o incêndio, baixar a poeira, e a geração de renda para o longo prazo. Ele deve ser usado como um complemento
não como uma solução única, não como uma bala de prata. Ele é mais uma das ferramentas que você pode usar para proteger a sua família. As necessidades mudam com o tempo, então você precisa revisar sempre para diminuir ou aumentar essa cobertura. E é muito importante esse planejamento ser feito integrado, ou seja, você não vai muitas pessoas fazem isso, conversa lá com o corretor, olha lá o seguro, dá um chute de quanto precisa e contrata. Aqui não, aqui a gente olha toda a gestão financeira da gente, as situações, a situação financeira, o que a gente tem hoje, o que a gente precisa e decide a contratação do seguro baseado numa visão geral da situação financeira da família, tá? Então, tá bom, finalizou, o vídeo já está ficando muito longo. Obrigado por ter ficado aqui até o final. Espero que tenha ajudado. Siga o canal, compartilhe o vídeo e muito obrigado pela audiência. Beijão aí na família. Abração.